E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Bem, deixa eu falar. Eu me chamo Jefferson e a minha intenção nesse primeiro vídeo é iniciar um canal para que a gente possa refletir, para que a gente possa conversar, bater um papo referente às questões da vida, questões religiosas, filosóficas, questões políticas, tudo com cautela, com responsabilidade, com fundamento, com intelectualidade e também com simplicidade, com honestidade e sinceridade. Diante disso, a minha ideia aqui inicialmente não é ser dono da razão em nada que possa ser abordado e tentar tratar os temas com franqueza e com total humildade diante do nosso raciocínio, da nossa cognição, pois ninguém sabe de tudo. E às vezes a gente tem tanta convicção das nossas certezas, da nossa fé, da nossa razão, dos nossos conhecimentos, e muitas das vezes estamos errados, muitas das vezes estamos equivocados, e aí a gente acaba sendo arrogante. Não é necessariamente uma regra e não estou generalizando. Então, assim, eu te convido a daqui para frente, na medida do possível, do seu interesse, se você gosta, se você curte conversar, dialogar, debater, da forma sadia, claro, levantar dúvidas para que a gente possa melhorar nosso entendimento, nosso pensamento. Aqui é um bom ambiente. E particularmente eu gosto muito de questões teológicas, religiosas, filosóficas, política, histórica. Diante do pouco da minha formação, eu tenho vivenciado muito isso, e querendo ou não, isso mexe com a gente, isso muda a gente em vários aspectos, não necessariamente de forma negativa, pejorativa, às vezes sim, mas não é uma regra também. E eu te convido para que você possa ficar aqui, me acompanhar, nos acompanhar, porque a ideia do canal é trazer mais pessoas, não é somente eu aqui. Te convidar também para que você possa participar de alguma forma ou outra, direta ou indiretamente, pedir com que você se inscreva, com que você curta, toda aquela situação que você já sabe no que se refere ao compartilhar de um vídeo. E impulsionar o canal também. Então, assim, espero que você goste. E, resumindo, a minha ideia é justamente só dialogar, conversar, refletir e aprender também com vocês através de comentários, de sugestões, de críticas, de opiniões. Não estou aqui para atacar ninguém, e como eu já falei e repito, eu não sou o dono da verdade, nem quero. E hoje eu quero trazer um tema do ponto de vista religioso, bíblico e cristão, que é algumas dicas. Não é tanto um tema em si, eu quero, na verdade, trazer algumas dicas, se você curte ler a Bíblia, e especificamente a Bíblia nesse caso, mas as minhas dicas de hoje, elas irão servir para qualquer tipo de texto, que é a questão da interpretação textual. Mas nesse caso aqui, voltado para a Bíblia, para o ensino bíblico, eu vou aqui trazer 3 situações do texto bíblico, onde a gente vai tentar entender o que é que o texto está querendo dizer. Resumindo, a ideia hoje do vídeo é te apresentar algumas dicas de interpretação, que na teologia é conhecido como hermenêutica. Essa palavra hermenêutica é justamente essa ciência da interpretação. Ela pode ser utilizada em qualquer outro contexto, não somente na questão religiosa, teológica, cristã. Quando eu falo assim, por exemplo, a gente tem que compreender a hermenêutica daquele contexto histórico.
Nós temos que compreender a hermenêutica daquele dia lá, daquele episódio, daquela data, daquele local. É justamente tentar interpretar o que aconteceu naquele momento, quais personagens estavam ali e toda a situação inserida naquele ambiente. Então vamos lá. De cara, por ser o primeiro vídeo, eu nunca fiz isso e não tenho, por nunca fazer também não tenho um hábito, mas isso é de menos. Eu estou apenas com o celular. No momento não tenho como gastar tempo com edição de vídeo. Isso vai ser aos poucos. E é isso. Vai ser do jeito que você está vendo aqui. E vamos lá. Sem enrolation. Eu vou apresentar aqui 3 textos e eu vou te dar algumas dicas para que você possa compreender comigo a mensagem. E isso vai te ajudar em qualquer outro texto. São dicas básicas, porque quando se trata de interpretação, há várias regras na questão aqui bíblica, há várias regras importantes. Mas todas vão se resumir praticamente em 1, 2 ou 3. Por exemplo, no livro de 1 aos Coríntios, caso você queira acompanhar comigo aí, eu não sei qual a versão que você tem, no capítulo 13, nós vemos Paulo falando sobre o amor. Eu vou ler aqui alguns versículos e aí vou trazer aqui, vou levantar aqui algumas dúvidas para que você reflita e ao mesmo tempo vamos conversar a respeito. 1 aos Coríntios, capítulo 13, a partir do versículo 1, fala assim, ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como um sino que ressoa ou como um prato que retine. De novo, ainda que eu fale a língua dos anjos e dos homens, na verdade a língua dos homens e dos anjos, na ordem. Se não tiver amor, serei como um sino que ressoa ou como um prato que retine. Verso 2. Ainda que eu tenha o dom de profecia, saiba todos os mistérios e todo o conhecimento e tenha uma fé capaz de mover montanhas. Se não tiver amor, nada serei. O 3. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo e entregue o meu corpo para ser queimado. Se não tiver amor, nada disso me valerá. E ele continua falando várias questões. Nesses 3 versículos, não sei se você percebeu, ele está enfatizando uma coisa. Ele está enfatizando uma situação, que é o amor. Sempre que você for ler a Bíblia, ou qualquer outro tipo de texto, mas vamos aqui ficar restrito ao caso aqui da Bíblia, por exemplo. A primeira regra, e a regra geral, e a principal para entender a Bíblia é você entender o que você está lendo à luz do seu contexto. Isso com certeza todo mundo já deve ter ouvido falar. Mas a questão é, quando a gente fala assim, tem que compreender o contexto, para muita gente parece que a gente está falando grego. Eu não falo isso de forma negativa, pejorativa, mas é uma realidade. Para muita gente não sabe o que é o contexto. E não é obrigado a saber. Em determinadas situações, não. Mas em si, o que é o contexto? Nada mais, nada menos é o assunto. O assunto do texto. Então, quando Paulo fala assim, ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como um sino que ressoa ou como um prato que retine. Qual será o contexto só desse versículo? Qual é o assunto desse versículo? Qual é a ênfase desse versículo? O que ele está enfatizando? Será que é a língua dos homens ou dos anjos? Não. É o amor.
Mas às vezes talvez não fique tão claro, ou talvez você não esteja convencido. Então vamos continuar. Ainda que eu tenha um dom de profecia, saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, de novo, se não tiver amor, nada serei. Tanto no versículo 1 como no versículo 2 até agora, ele está enfatizando o amor. Então você já tem que ter em mente que o contexto, pelo menos até agora, é o amor. Significa dizer que no versículo 1, ele não está necessariamente tentando trazer um ensino sobre língua dos anjos. Não, e se ele estivesse fazendo isso, uma outra regrinha, por exemplo, para a gente entender e interpretar a Bíblia, é a gente tentar encontrar textos paralelos. Ou seja, se Paulo tivesse aqui querendo ensinar sobre língua dos anjos, por exemplo, teríamos que encontrar outros textos para que ele pudesse fundamentar melhor esse ensino, essa doutrina. E não é o caso aqui. Então ele continua, por exemplo, ao verso 4. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha. Versículo 4 enfatizou mais ainda o amor. O 5, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. Quem não maltrata? Quem não procura seus interesses? Quem não se ira facilmente? E quem não guarda rancor? O versículo 5, ele não usa a palavra amor. Mas como é um texto, e ele está dando continuidade ao que ele está fundamentando uma ideia, ele está argumentando do que ele já vinha falando, do que é que ele já vem falando? Do amor. Então, até agora, o contexto é quem? É o amor. Não é língua dos anjos, não é língua dos homens, não é nenhuma outra coisa. Agora, por que ele fala assim, ainda que eu fale a língua dos homens, ainda que eu fale a língua dos anjos? Na língua portuguesa, a gente entende isso como uma hipérbole. Hipérbole é um exagero de linguagem. Ele fala de uma forma assim tão exagerada que dá a entender que existe a possibilidade de falar a língua dos anjos, mas você não vai ver nenhuma possibilidade como doutrina, como ensino no restante da Bíblia, para que a gente fale língua dos anjos. Essa ideia de línguas ou línguas estranhas, que a gente pode tratar disso em outro vídeo, é uma outra situação. Que aí há todo um debate, uma polêmica, que não é de agora, para se tratar se essas línguas estranhas, que em alguns textos e algumas traduções vão trazer línguas estranhas e outras só línguas, e aí tem que compreender o contexto, se são línguas de mistérios, no sentido mesmo sobrenatural, espiritual, do ponto de vista em que só Deus entende, ou se são línguas humanas, como lá em Atos 2, no dia de Pentecostes, em que eram línguas humanas. Mas aí a gente pode ver isso aí em outro momento, se assim quiser. Então, assim, se a gente pegar o restante dos versículos desse capítulo, nós vamos ver que tudo ele está falando só sobre o amor. Ele está enfatizando o amor. O que é que eu estou querendo te dizer? A principal regra para você compreender Bíblia é tentar entender o que aquele texto está falando do que. Você tem que fazer perguntas ao texto. Esse texto está falando do que? Se você conseguir identificar do que o texto está falando, ali já é o sinal de contexto. Quando a gente fala contexto, é justamente isso, do que o texto está abordando. No caso aqui é o amor. Então essa é a regra geral e a principal. Existem outras, claro. Vou pegar outro exemplo. Vamos pegar aqui 1 Coríntios, capítulo 2, o versículo 10 e 9. 10 e 9 não, 9 e 10. 1 Coríntios 2, os versos 9 e 10. Mas eu não quero que você olhe agora para o versículo 10. Vamos se frisar só no 9, que é um texto muito mal interpretado.
E diz assim: todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente humana nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. De novo. Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Muita gente vai pegar esse versículo de forma isolada, que é perigoso você fazer isso. Você pegar um texto sem contexto, na maioria das vezes vem um pretexto aí. E esse pretexto pode ser para uma heresia, esse pretexto pode ser para uma coisa que não tem nada a ver com o texto. E muita gente pega esse texto para falar de céu. Tá vendo, irmãos? Como a Bíblia diz, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Isso é o céu. Mas na verdade isso aqui não está falando do céu, não. Aí vamos continuar aqui, só o versículo 10. Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. O versículo 10, ainda, se você pegar só o versículo 9 ou 10, não fica claro ainda do que está sendo dito. Mas o versículo 10 já deixa claro que foi revelado. Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. Esse Espírito aqui é o Espírito Santo. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Quando você pega o 1 Coríntios 2, e aí você começa a ver mais ou menos ali a partir do versículo 6, você vai entender o que é que Paulo está querendo explicar. E quando o 9 fala, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou, o que Deus preparou para aqueles que o amam, não é nada mais nada menos que Cristo. O sacrifício de Cristo. Cristo como Salvador. Cristo na cruz. Cristo como o plano de salvação, o que veio, o que executou, a personificação divina, Deus encarnado. O texto, você pode pegar a partir do versículo 6, deixa eu ver se eu pego aqui. 1 Coríntios 2. Vou pegar aqui o versículo 6. Entretanto, falamos de sabedoria entre os maduros, mas não da sabedoria desta era ou dos poderosos desta era, que estão sendo reduzidos a nada. Paulo já está trazendo, no começo do capítulo, uma orientação, uma instrução de situações que já vinham acontecendo, principalmente na igreja, sobre má compreensão do plano de salvação, da pessoa de Jesus Cristo. E aí ele faz um tipo de histórico de que isso aconteceu num plano de salvação no que se refere à missão de Jesus, ao sacrifício dele na cruz, onde muita gente não entendeu quem era, onde muita gente viu e não enxergou. Olha só o paradoxo. Viu Jesus, mas não enxergou que era Cristo. Ouviu que Cristo era o Salvador, mas não compreendeu. Vamos continuar aqui o versículo 7. Pelo contrário, falamos da sabedoria de Deus, do mistério que estava oculto, o qual Deus pré-ordenou antes do princípio das eras para a nossa glória. O que é que Deus pré-ordenou? O que é que Deus revelou? Porque Paulo fala que estava em oculto. Se estava em oculto é porque foi revelado. Antes do princípio das eras, Cristo. Eis o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Jesus, no plano da salvação, já estava morto, já estava tudo programado, já estava tudo planejado
Para quem é calvinista, por exemplo, já estava predestinado, pré-ordenado, e isso não é errado usar esse conceito, porque o conceito também é bíblico, para que Cristo viesse, em um determinado momento na história, morrer pelo ser humano, ou, se fosse levantar aqui um debate, para os eleitos, que aí já é uma outra situação a ser conversada. Aí, ó, versículo 8, nenhum dos poderosos desta era o entendeu. Nicodemos não entendeu, Pôncio Pilatos não entendeu. Em Atos, se eu não me engano, acho que é o capítulo 17, deixa claro que Pilatos foi culpado da morte de Jesus, por exemplo. Ele não entendeu. E teve momentos, a gente vê nos evangelhos, que ele não queria que isso acontecesse, mas ele também foi responsabilizado. Quem na verdade matou Cristo, além das autoridades da época? Os próprios judeus. Jesus veio para os seus, mas os seus não o quiseram. Pois é, o 8, né? Nenhum dos poderosos desta era o entendeu, pois, se o tivesse entendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Olha só, o versículo 8, isso aqui é uma chave para o contexto. Nenhum dos poderosos desta era o entendeu, pois, se o tivesse entendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Se os poderosos tivessem realmente entendido, o que é que o texto está querendo dizer? Não teriam crucificado o Senhor da glória. Mas aí você vai argumentar, peraí, o texto está dizendo que se esses poderosos tivessem entendido quem era Jesus, eles não teriam crucificado. Vamos ler o versículo 8 de novo. Nenhum dos poderosos desta era o entendeu. Pois, se o tivesse entendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Mas Deus não já planejou a morte de Cristo antes da fundação do mundo? Como assim? Será que está se contradizendo? Não. Na verdade, aqui há toda uma situação teológica, há toda uma explicação que geraria outro vídeo para a gente poder conversar a respeito. Mas, resumindo, aqui não é uma contradição. Você pode entender como um paradoxo. Paradoxo é uma aparente contradição, mas aqui não é uma contradição. Porque Paulo está explicando, do ponto de vista humano, de que os poderosos realmente não entenderam. E por não entender, mataram Jesus. Caso tivessem entendido, não teriam matado. Só que o debate teológico em cima disso, se fosse o caso, seria justamente, mas como é que eles não teriam matado se Cristo já estava morto antes da fundação do mundo? Então deixa isso para uma outra situação, não tem como abordar isso agora. Aí vem o versículo 9. Todavia, como está escrito? Esse versículo 9 está trazendo uma referência de Isaías 64, versículo 4. Paulo está trazendo todo um contexto histórico. E ele cita Isaías. Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito, o Espírito Santo. O Espírito, que é o Espírito Santo, sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Olha aqui a Trindade. Se o Espírito Santo sonda até mesmo as coisas mais profundas de Deus, então o Espírito Santo é Deus. Quem sondaria as coisas mais profundas de Deus se não for o próprio Deus? Aqui seria um dos textos para, se fosse falar sobre o Espírito Santo, a pessoa do Espírito Santo como Deus. Aí olha o 11. Pois quem dentre os homens conhece as coisas do homem? A não ser o espírito do homem que nele está, é espírito aqui humano. Da mesma forma, ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Você e eu só conhecemos as coisas no sentido de espírito humano. E o Espírito Santo da parte de Deus.
Da mesma forma, ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Resumindo, esse texto, 1 Coríntios 2, 9 e 10, não está falando de céu, está falando de Cristo, está falando de plano de salvação, está falando de redenção, está apontando para Cristo crucificado, não tem nada a ver com o céu. Se um dia você já imaginou isso, como eu imaginei, quando eu ainda era adolescente, faz tempo, eu nunca usei para nada, assim, no sentido de falar a respeito. Mas eu já vi muitas pessoas usando para falar a respeito do céu.